Já no Janela Política comigo, o jornalista João Magalhães, que também é editor de política do Jornal O Dia. Bom dia, João. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao nosso telespectador. João, finalmente foi aprovado o reajuste de 12,84% para os professores da Rede Municipal de Ensino ontem, lá na Câmara de Vereadores. Vamos ouvir os vereadores, o presidente da Casa, Jeová Alencar, e também a vereadora Graça Amorim. Cada vereador aqui votou de acordo com a sua convicção. E nós organizamos os trabalhos e tínhamos que colocar essa sessão, a casa aqui para funcionar. Os professores estão ainda aqui no plenário, mas eu acredito que agora, com a votação, a gente deve sair daqui e ir para a prefeitura, que agora ficou a nível da prefeitura. Cabe ao prefeito sancionar essa lei ou não, voltar atrás ou não, ou eles também judicializar, uma vez que o parecer dessa casa foi contrário à tramitação do projeto. Já assinamos, estamos já encaminhando para a prefeitura para que o prefeito possa estar publicando. O direito esperneando é um direito de todos, então a gente respeita esse desejo deles, mas inconstitucional ele não é. Bom, João, a vereadora disse esperneando, foi isso mesmo? Foi, sim. Mas agora é uma missão para o prefeito Firmino Filho. É verdade, mas o projeto saiu da casa da mesma forma como ele enviou. Então, não tenham dúvidas de que o prefeito Firmino Filho deve sancionar o projeto, concedendo esse aumento aos professores da Rede Municipal de Ensino de forma escalonada, de forma parcelada. A primeira parte já paga agora nesse mês de março, retroativo a janeiro, e lá em agosto a segunda parcela. As aulas da rede municipal, inclusive, estão suspensas, por conta desse cenário do coronavírus. E o movimento do Sindicato dos Servidores Municipais da Educação entende que, nesse momento, não há o que se falar em greve, porque as aulas estão suspensas, mas assim que as aulas retornarem, assim que esse cenário do coronavírus ficar para trás, os professores voltam a discutir se vão retornar à sala de aula ou se vão continuar o movimento grevista. O sentimento dentro do sindicato é que o movimento grevista continue aí por mais dias, afinal de contas eles não concordam com o parcelamento desse reajuste. Bom, olha só, o Wellington Dias se reuniu com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, entre os assuntos para tratar também de saúde e economia, propostas que devem ser discutidas no Fórum dos Governadores, que ocorrerá via teleconferência, João. Isso mesmo, o governador do Distrito Federal, que tem a alma piauiense, Ibanez Rocha, do MDB, ele recebeu ontem lá no Palácio do Buriti, sede do governo do estado, o governador Wellington Dias, e lá trataram especificamente de ações conjuntas para combater o coronavírus. Brasília foi um dos primeiros, o Distrito Federal foi o primeiro estado do país a tomar medidas mais severas de precaução, de prevenção à proliferação do vírus. E na área da economia, o Piauí e o Distrito Federal já tem um diálogo bem adiantado, como, por exemplo, a expectativa de instalação aqui no estado do Banco Regional de Brasília, o BRB, que deve estar aí, o projeto está sendo formatado, deve avançar, é de interesse aqui do governo do Piauí, é de interesse também do governo lá do Distrito Federal. Então, essas duas áreas aí entraram na pauta desse encontro de ontem. João, sabe quem é que também está em Brasília? Desde ontem? Sim. O prefeito Monsanta. Inclusive, quando eu soube que ele estava lá, eu liguei para dona Dalgisa Moraes Souza, a primeira-dama, para saber, o motivo da reunião. Na verdade, Monsanta, ele foi para uma audiência com o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, inclusive para tratar sobre assuntos relacionados à obra da Ponte da Pedra do Sal, que liga Parnaíba à Pedra do Sal, e também para tratar sobre recursos para a segunda etapa dos tabuleiros litorâneos. Só que antes dessa audiência acontecer, que na verdade eu acho que ela vai acontecer hoje, quem foi que ficou sabendo que ele estava em Brasília? O presidente Jair Bolsonaro. E aí a história você conta o restante? Sim, o presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com o prefeito Monsanta e disse que abria um espaço na agenda dele para recebê-lo, demonstrando aí que Jair Bolsonaro e Monsanta realmente têm muita coisa em comum, viu, Nájila? E esse tratamento diferenciado de um ao outro demonstra a sintonia dos dois gestores. O presidente Jair Bolsonaro, que já visitou Parnaíba, inclusive para tratar também dos tabuleiros litorâneos, agora aí abriu uma brecha na sua agenda para receber o prefeito de Parnaíba, que certamente aproveitou o encontro para, além de conversar muito,
fazer lá uma série de reivindicações ao município. Só para deixar registrado que desde ontem, lá em Parnaíba, foram tomadas várias medidas também por precaução em relação à Covid-19. As aulas municipais foram suspensas, os eventos também que costumam aglomerar, muita gente foram suspensas. Enfim, não é só Teresina, o interior do estado também está mobilizado. Eu lembro que até Jonas Moura, presidente da PPM, fez essa recomendação aos municípios e, pelo que a gente sabe, pelo menos a maioria deles está seguindo essa linha de precaução, de prudência em relação à Covid-19. E é assim que tem que ser, não é, João? Infelizmente, esse momento é de prevenção. E as ações têm que ser interiorizadas também, até porque a gente sabe que, obviamente, o vírus se prolifera pelo contato, né, entre as pessoas. Teresina aumenta o risco porque são mais pessoas que precisam trabalhar, são mais pessoas que precisam, obviamente, realizar suas ações do dia a dia, então o contato aqui fica de uma forma mais intensa. Já no interior, a população é menor, as formas de prevenção até aumentam, né, de uma certa forma, mas também tem outra questão que é exatamente a estrutura do interior. A gente sabe que o Piauí, por exemplo, tem cidades muito distantes dos grandes centros, então essas ações de prevenção elas precisam realmente ser efetivas no interior do estado, até porque o que a gente quer é exatamente evitar que o vírus se propague e que a situação fique um pouco mais complicada. Então, quanto mais ações de prevenção a gente tome, tudo dentro da devida responsabilidade, a gente vai conseguir evitar e fazer com que a situação aqui no Brasil não chegue da mesma forma que aconteceu em outros países. E aí eu aproveito esse momento, João, porque principalmente quem tem menos informação, as pessoas que moram mais distante da capital, em municípios menores, onde a população realmente é menor, algumas pessoas têm uma certa resistência a acreditar que o vírus realmente é perigoso. Acho que você, inclusive, tem noção disso. Algumas pessoas dizem, é gripe, não está matando tanto, não é tão grave assim, não precisa a gente exagerar, radicalizar na prevenção. E aí é que mora o perigo. É importante, no caso, que os gestores municipais dessas cidades menores alertem a população. Repito e concordo com muitas autoridades, não precisa pânico, mas é preciso alertar que os cuidados, que muita gente já toma há muito tempo, são necessários e devem sim ser redobrados. E essas pessoas que têm essa resistência precisam mudar de opinião. Sim, e o poder público pode tomar medidas muito simbólicas, né? A própria suspensão de aulas em municípios pequenos do interior do estado já diz muito, né? Já comunica muito para o restante da população. Aquele cidadão que normalmente tem uma certa resistência a aderir à campanha de prevenção, ao ver que as aulas estão sendo suspensas, ele certamente pensa duas vezes e reflete sobre isso, né? Bom, se as aulas estão sendo suspensas, é porque realmente a situação é séria. E várias outras questões que o poder público municipal, que é o que está presente nas pequenas cidades, pode tomar, como, por exemplo, aderir ao trabalho à distância, né? Fazer com que parte dos servidores da área administrativa reduzam a carga horária de trabalho, façam um revezamento entre equipes, coloque os postos de saúde para funcionamento em outros horários, enfim, são medidas muito simbólicas que comunicam muito para a população que ainda tem uma certa resistência sobre isso. Agora, Nájila, eu queria só abrir uma exceção também dentro desse contexto, porque ontem no Jornal O Dia a gente recebeu uma informação, está inclusive hoje na coluna Roda Viva, de que lá no Tribunal de Justiça do Piauí, a gente até apresentou aqui as medidas que o tribunal tomou em relação aos servidores, né, efetivos, a questão do teletrabalho, do trabalho remoto, mas a gente recebeu a informação de que os trabalhadores terceirizados ainda não tinham recebido essas ordens e continuavam trabalhando normalmente. Então, a fonte que nos repassou a informação até disse que havia essa diferença, né? Os servidores efetivos do tribunal estavam tendo esse direito de ficar em casa, trabalhando de casa, mas os trabalhadores terceirizados estavam aí, não foram liberados, não tinham essa liberação e continuavam trabalhando normalmente. A gente espera que a medida que abrange os
trabalhadores efetivos, chegue também aos trabalhadores terceirizados, para que todo mundo, né, já que a responsabilidade é de todos, todo mundo consiga se prevenir da melhor forma. Inclusive, o próprio presidente do TJ, o desembargador Sebastião Martins, está dando exemplo e trabalhando de casa. Além disso, as audiências também foram suspensas, João. Claro que tem algumas exceções, mas também foram suspensas. Exatamente. E a OAB também, que é uma instituição que representa aí todos os advogados, também tem tomado medidas nesse sentido. Tudo isso para prevenir a proliferação do coronavírus. Bom, e aí eu lembro você, telespectador, que fora do Janela Política, mas ainda dentro do Bom Dia News desta quarta-feira, a gente vai mostrar informações das medidas de precaução tomadas pelos prefeitos de Teresina e também da cidade de Timon, no Maranhão. Você fica ligado, então daqui a pouquinho a gente traz essas informações. Porque agora, João, nós vamos falar de eleições municipais 2020. Kleber Montezuma, ele diz que está, o quê? Animado com a pré-candidatura. Assumindo pré-candidatura já, viu? Vamos ouvir o que ele diz. O Dr. Silvio Mendes é um grande amigo meu. Aliás, é um tutor, né? Posso dizer assim. E para mim é uma honra tê-lo como amigo, é uma honra tê-lo como um dos tutores que eu tenho, é uma honra tê-lo como das pessoas que eu me miro pelo ser humano que é, pelo gestor que foi e pelo homem e cidadão que ele é. Então nós estamos sempre de muito bom contato e eu sou muito grato a ele e eu espero ainda continuar com ele por muitos e muitos anos para frente. Animado com a pré-campanha? Estou animado. Estou animado. Não foi feito ainda o aviso oficial, né, para a sociedade, para a cidade. Estava previsto agora para o dia 17, mas por conta dessas recomendações foi suspenso. Agora está previsto para o dia 23 e vai ser de uma forma diferenciada, uma entrevista coletiva. Nós vamos tentar ver como é que a gente faz isso para impactar o menos possível essa situação que nós estamos vivendo. João, eu não sei de fato se é o que o teresinense quer, mas essa dupla, Silvio Mendes e Kleber Montezuma, inclusive um tendo já amizade há algum tempo com o outro, um admirando o outro, tem tudo para dar certo. É uma chapa bastante competitiva. Agora é interessante como o secretário de Educação, Kleber Montezuma, ainda não vestiu a roupa de pré-candidato. Né? Você acha que não? O nosso repórter Eliezer Rodrigues perguntou: o senhor está animado para a campanha? E ele disse: estou animado, né? Você acha que faltou empolgação? Sim, exatamente. Mas com certeza são essas as dicas que o prefeito Firmino Filho vai dar a ele, aí a própria empresa, a própria equipe que cuida da comunicação da pré-candidatura vai repassar. Não tenho dúvida de que o secretário Kleber Montezuma vai passar aí por uma nova roupagem nos próximos dias e a gente está falando isso aqui para que daqui a uns 20, 30 dias a gente possa estar comparando isso não só com ele, mas também com os outros pré-candidatos. A questão da amizade e da parceria administrativa que Silvio Mendes tem com o Kleber Montezuma, essa parceria que eles têm realmente vem de longa data. Os dois foram secretários municipais juntos em várias gestões do Tucanato aqui em Teresina. Kleber Montezuma chegou a trabalhar com Silvio Mendes e o fato dessa chapa estar sendo consolidada dessa forma demonstra que realmente o Palácio da Cidade tem a expectativa real de ter uma pré-campanha muito forte. Agora, chama a atenção também aquela história de que é bom lembrar que Kleber Montezuma é o pré-candidato a prefeito e Silvio Mendes é o pré-candidato a vice. Mas hoje, quem está no imaginário da população é o Silvio Mendes, que é pré-candidato a vice. Então esse é um entrave que a chapa vai ter que trabalhar ao longo dos próximos dias para que não corra o risco da gente chegar lá no mês de junho e a população se identificar muito mais com Silvio Mendes do que com o próprio pré-candidato a prefeito, o que pode causar aí um ruído nessa relação. E eu vou concordar com você que nessa fala de Kleber Montezuma, eu acho que ele mostrou mais empolgação ao falar do vice Silvio Mendes do que da própria pré-candidatura. Concordando contigo, João. Com certeza. Olha, agora quem também está empolgado, vamos esperar para ver no que vai dar, é o deputado distrital, o Leandro Graz. Ele que já protocolou lá em Brasília o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, inclusive gravou um vídeo, divulgou nas redes sociais. Vamos conferir.
Com base no artigo 85 da Constituição, nós acabamos de protocolar aqui na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. No último domingo, o presidente, mesmo com a orientação para ficar em casa e fazer quarentena, uma vez que está com suspeita de coronavírus, resolveu sair e se encontrar com dezenas de pessoas. Colocou a vida da população, especialmente do Distrito Federal, em risco. Neste momento de crise, neste momento de pandemia, nós precisamos de um líder responsável, de alguém que tenha cuidado com a vida do nosso povo. Não é o caso de Jair Bolsonaro. Por isso estamos denunciando por 5 crimes de responsabilidade e esperamos que o presidente da Câmara acolha o nosso pedido e coloque o processo para tramitar. Ou seja, como você já disse aqui, ontem, se eu não me engano, a atitude de Jair Bolsonaro em marcar presença em algumas manifestações lá em Brasília revoltou muita gente. Sim, e o deputado aí fala em 5 possíveis crimes de responsabilidade. A gente não vai entrar na seara se foi crime de responsabilidade ou não, até porque as coisas ainda estão no início e tenho certeza que o próprio Bom Dia News aqui, a depender de como isso vai ocorrer, como vai ser o andamento desse processo, muitos especialistas vão falar sobre isso. Agora chama a atenção, além da participação do presidente Jair Bolsonaro, domingo nas manifestações, os ataques que ele fez, né, contra um repórter da Folha de São Paulo, inclusive de cunho sexual, que é uma coisa lamentável, entre outros comportamentos do presidente que todo mundo repudia. Agora, é bom lembrar que o impeachment, além dessa base jurídica, ele também é um processo político. Então, qual é a questão desse pedido que está chegando agora no Congresso? Em meio a toda essa crise que a gente vem passando, é provável que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, responsável por dar o andamento, né, dar o andamento desse processo, ele ainda tenha receio de aceitar. Até porque, se ele aceita um pedido de impeachment e esse pedido é barrado logo em seguida nas comissões ou até mesmo no plenário, ele tem um prejuízo político muito grande. Ele se queima com o presidente? Não só isso, mas com os próprios deputados e o próprio presidente Jair Bolsonaro ganha mais fôlego, né, diante dessa disputa. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com certeza deve analisar bem o quadro do plenário. É bom lembrar que para um processo de impeachment desse passar e adiante, o plenário precisa autorizar e são precisos mais de 300 votos, 308 votos para que ele siga. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve ter lá o mapa dos votos e ele sabe que aceitando um pedido de impeachment e esse pedido não tendo devido andamento, isso acaba fortalecendo o presidente, causando uma crise institucional ainda maior do que a que nós vivemos hoje e trazendo prejuízos políticos para essa ala comandada pelo Rodrigo Maia. Então ele deve ter muita cautela ao analisar esse pedido, exatamente porque ele só deve autorizar quando ele tiver certeza que o plenário, que tem condições suficientes de aprovar esse pedido no plenário. Ok, João. Muito obrigado por sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Nájila. Hora de fechar a nossa janela política.